Se você é um banana, nunca cutuque um leão. Essa parece ser a grande lição aprendida no debate da TV Vanguarda, exibido há 2 dias das eleições com os candidatos a prefeito de São José dos Campos, onde o ex-prefeito Eduardo Cury literalmente devorou todos os adversários, sobrando com folga em termos de preparo, capacidade, discernimento, rapidez de raciocínio em relação a todos os demais candidatos, em especial em relação ao atual prefeito, que para aqueles que assistiram o debate deixou claro não ter a capacidade de administrar nem um carrinho de pipoca na porta de uma igreja. Não à toa, em apenas 2 anos, colocou a cidade, que sempre teve um nível de excelência em qualidade, numa situação bastante precária em várias áreas, como saúde, educação, segurança e afim, e isso foi ficando claro ao longo do debate. Logicamente, a gente sabe que em tempos de internet vai depender muito dos recortes desse debate para a gente saber qual o alcance que isso vai ter para chegar no eleitor final. Haja visto que são poucas as pessoas que acabam acompanhando um debate que termina à meia-noite. Entretanto, ficou claro que o Eduardo Cury está muito acima e muito mais preparado e afiado para os novos desafios do que todos os demais candidatos. Mas é também importante ressaltar algumas outras situações, como por exemplo o caso do Dr. Elton, que desperdiçou a chance da vida no debate ao ter diversos enfrentamentos diretos com o atual prefeito, que após tomar a primeira lapada chamuscada num enfrentamento direto com o Eduardo Cury, de maneira muito astuta, resolveu evitar o confronto que o esmagaria e partiu para cima do Dr. Elton, que mais uma vez, como já tinha acontecido no debate da Band, pipocou, não soube aproveitar a oportunidade. É preciso reconhecer que ele melhorou de um debate para o outro, mas essa melhora é muito tímida em relação àquilo que foi colocado para ele. E olha que foi uma manobra bastante arriscada, entretanto aparentemente calculada, do Anderson, porque ele levantava muitas bolas que, se o Elton fosse um pouquinho mais ligeiro, tinha terminado de enterrar o atual prefeito. Entretanto, como dizia o meu pai, se minha mãe tivesse bigode eu tinha 2 pais, porque o Si tem sempre esse problema e o Dr. Elton desperdiçou a chance de carimbar sua passagem para o segundo turno. Vai fazer um recorte ou outro que mostra o quanto o prefeito é mentiroso e tal, mas eu não sei se ele teve a oportunidade de colocar os últimos pregos no caixão do prefeito, que é tão até mais fraco que o Ricardo Nunes. É um sujeito que está ali por força das circunstâncias. Claramente não tem preparo, não tem carisma, não tem condições de ser prefeito de uma cidade do porte de São José dos Campos. E isso ficou evidente para quem pôde e teve a oportunidade de assistir todo o debate. Em relação ao Wagner Balieiro, mais uma vez, infelizmente, foi a grande decepção do debate. Isso porque ficou mais uma vez naquele samba de uma nota só, em cima do transporte, e para piorar, em vez de fazer um confronto com o atual prefeito entre as gestões do PT, do Carlinhos, que foram muito superiores aos 8 anos de Felício e Anderson, preferiu fazer um joguinho de bola bastante vergonhoso com o atual prefeito e ainda atuou como uma espécie de linha auxiliar de ataques rasteiros e baixos contra o Eduardo Cury e tomou umas verdadeiras invertidas que ele podia pegar o banquinho e voltar para casa. Infelizmente, o Balieiro não aproveitou, como em 2020, termina de complicar ainda mais a posição do PT na cidade, que sempre que passou 24 anos como oposição oficial, chegou 2 vezes à prefeitura, mas que parece, ao ver que precisou lançar mais uma vez o Wagner Balieiro, que é um cara que tem bons talentos para o legislativo, é um cara que, se você der um contrato, ele sabe esmiuçar como poucos e achar as falhas, mas entretanto para o Poder Executivo fica muito claro que ele não tem essa vocação, e isso ficou evidente ao longo de toda a campanha, com as escolhas equivocadas, inclusive na escolha da vice, do discurso identitário da São José para todos, dos ataques sempre rasteiros em cima de candidatos que não estavam incomodando nas pesquisas e no medo de fazer um enfrentamento entre os modelos e entre os resultados dos governos do PT com o péssimo governo limitado dessa gestão de 8 anos do Anderson e Felício, que não trouxe resultados para a cidade. Por fim, o professor Wilson, que teve um grande destaque na Band com a ausência do Cury, não teve o mesmo brilho nessa eleição, porque
provavelmente apostou, por falta até de experiência política, apostou demais em algumas pegadinhas contra todos os candidatos, como, olha, não tem a palavra professor no seu plano de governo. Dá a impressão que ele esqueceu da sua capacidade, da necessidade de articulação política e ficou pegando e fazendo um discurso classista, haja visto que ele é professor, como se, e mais uma vez, inclusive, aquele samba de uma nota só, que não é o caso dele, como no caso do Wagner, mas que causou essa impressão de um cara que acha que todos os problemas do mundo serão resolvidos com a educação, da mesma maneira que a extrema-direita costuma dar ao combate à corrupção a capacidade de solucionar todos os problemas, que bastaria acabar com a corrupção, que sobrava dinheiro para tudo, e a gente sabe que isso é uma inverdade, que não, por mais que tenha corrupção e por mais que ela seja um problema, não é ela por si só que vai, o combate e até a extinção total dela que iria resolver, solucionar todos os problemas. Há muito mais coisa por aí. Entretanto, esse é o resumo do debate. O leão engoliu banana e chamou de banana, inclusive na própria cara. De modo que agora, pelo menos o joseense sabe que tem caminhos para percorrer a partir da próxima eleição, que não precisa ter esse desânimo com a política, ter esse desânimo em olhar para a cidade que estacionou no tempo, uma cidade que sempre teve uma vocação de ser vanguarda e que nos últimos 8 anos parou no tempo, fica vivendo daquilo que herdou do passado, e São José precisa mais. E ficou evidente que se você quiser mais, tem candidatos que apresentaram essas propostas. E que o atual prefeito que comece já a pensar naquilo que sempre aparentemente foi a sua vocação, procurar algum político mais famoso para se aproximar e ver se consegue alguma boquinha. Fez isso nos últimos 25 anos, inclusive nos governos do Emanuel e do Eduardo Cury, sempre se aproximando, sempre se colocando solícito, foi ocupando carguinho daqui, carguinho dali, carguinho que até hoje ele não explicou como é que ele conseguiu ocupar, porque a gente descobriu nas últimas eleições que ele só tinha um ensino fundamental e ele precisa explicar isso, como que ele foi ocupando esse tempo todo, aonde ele apresentou as credenciais, inclusive para as administrações, que validassem ele ocupar sem ter o mínimo do mínimo de estudo, inclusive mínimo de estudo, que fica evidente inclusive na sua performance. Ele é muito limitado, a ponto dele não saber que Espanha e Portugal, que ele cita em comparações, não são cidades, mas são países. Ou seja, é um sujeito muito limitado do ponto de vista da cultura, do preparo em si para a vida, enfim, é por isso que a cidade só patina depois que o seu Felício Ramute abandonou a cidade e entregou nas mãos de um indeciso inapto. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e lembre-se, nós temos um encontro com a urna e com o futuro da cidade no próximo domingo. Faça a sua parte para que a São José volte a caminhar, volte a avançar, porque não pode continuar parado no tempo com esse pessoal que banca o leão pelas costas, mas na frente é um banana.